Boa noite a todos que estão aqui, né, presentes, e para quem vai nos assistir aí na nossa página do Facebook, que é o Centro Espírita Friburguense, e também através do YouTube, que é o CEF Terna TV. Muito boa tarde, boa noite, né? E que todos possamos aproveitar desse momento importante de estudo, de reflexão. Vamos aqui começar o estudo dessa noite, que será feito pela nossa irmã Sueli, e que todos nós aqui presentes nesta noite, encarnados, desencarnados, todos que comparecem aqui para participar desse estudo, que é tão importante, tão necessário para a nossa vida, e como é importante nós estarmos aqui nessa casa que nos acolhe, que nos esclarece, que nos consola, que possamos ouvir atentamente os ensinos de hoje, através da palestra da nossa irmã, que ela seja inspirada e intuída pelos amigos espirituais que estão aqui nesta noite, para que todos possamos tirar muito proveito. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre a sede de paz. Sede de paz é o que nós estamos tendo, né? Eu acho que a humanidade está com sede de paz. Nós estamos passando um momento difícil, como a gente sempre tem falado, né? Ao mesmo tempo, eu ainda estava conversando ontem com a Magui que nós estamos vivendo realmente um momento extraordinário na Terra, né? E eu sou muito grata por estar encarnada nesse momento, porque nós estamos tendo muitas oportunidades de aprendizado, de polir arestas, de rever conceitos. É um momento extraordinário nos dois sentidos. Extraordinário porque está fugindo totalmente, né, a nossa rotina. Foi um ano, embora seja de número par, ele foi um ano, está sendo um ano ímpar, singular. Eu acho que a gente não vai ter um ano igual a esse, talvez assim, dessa forma, com tantas coisas para nos impactar, com tantas surpresas. Eu acho que a gente nem tem mais, né? Só quem está começando a vida agora, né? Mas, e extraordinário também nesse sentido de ser, assim, excelente, eu acho. Né? Porque muita oportunidade, é tudo que a gente pede, né? Porque esse é o grande presente que Deus nos dá, a oportunidade. Isso é o que a gente precisa. Então a gente está assim sedento de paz. A grande maioria das pessoas que estão na Terra estão sedentas de paz, para que a gente possa compreender melhor esse momento aí que estamos passando. Então vamos rever algumas coisas que já são nossas velhas conhecidas, né? Alguns conceitos. Jesus parou junto a um poço em Samaria para descansar. Seus discípulos foram à cidade comprar comida. A mulher com quem Jesus está falando veio buscar água. Ele lhe disse: "Dê-me de beber." A mulher ficou muito surpresa porque Jesus era judeu e ela era samaritana. E a maioria dos judeus não gostava dos samaritanos, nem falava com eles. Jesus podia ter feito um outro caminho que seria tranquilo, mas ele quis passar por Samaria. Porque ele tinha um propósito, né? Como sempre, Jesus encontrava nas coisas mais simples a forma de nos dar lições grandiosas. Mas Jesus queria bem a todos. Por isso ele disse: "Se soubesse quem lhe pediu água para beber, você lhe teria pedido água que dá vida, e ele lhe teria dado." "Senhor", disse a mulher, "o poço é profundo e o Senhor não tem nem mesmo um balde. De onde tiraria a água que dá vida?"
E ele respondeu: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, disse a mulher, dê-me desta água, assim nunca mais terei sede, e não vou mais ter que vir para cá para tirar água. Quer dizer, ela não entendeu muito bem a situação, né? Aí a gente pergunta, qual a mais abrasadora sede? A paz. A paz é o tempero da vida. Sem ela, fica complicado viver. Depressões, angústias, tensões, temores, ansiedades têm origem comum na sede de paz. E parece que não sacia, né? Quem aqui não passou por alguns episódios de muita sede, seja pela razão que for, e bebe água e não passa, né? Outros começam a ter sede, aí pegam um refrigerante, pegam um chá gelado, pega alguma coisa e vai colocando o líquido para dentro, mas a sede não passa, né? Aí é aquela história, será que eu estou bebendo certo? Não é possível. Né? Aquele que está bebendo refrigerante, um suquinho para passar a sede, ele chega à conclusão que daquilo não passa a sede. Pelo contrário, vai dar até mais. Aí ele tem que buscar o líquido certo. Aí ele vai para aquela coisa insípida, inodora, né? Porque né? Incolor, insípida e inodora. Você vê que, né? É um líquido que não tem gosto, não tem cor, não tem cheiro, né? Mas é maravilhoso, né? É o líquido da vida. Aí ele vai para aquela água que não tem gosto, que não tem cor, que não tem cheiro, e a sede passa. Né? Então ele foi no líquido certinho. Quer dizer, nós estamos com uma sede de paz desse mundo, mas a gente está percorrendo vários poços, né? Olha só, para saciar essa sede de paz, as pessoas fazem da existência uma interminável peregrinação a variados poços. Conforto, riqueza, poder, segurança. De poço em poço, de experiência em experiência, constatam que essas águas não saciam. São sucos, né? Refrigerante, sucos, não sacia nossa sede. A sede permanece, não raro mais abrasadora, tornando mais inquieto ainda o nosso coração. Só há uma fonte capaz de saciar esta sede. A fonte de água viva oferecida por Jesus. Brota viva e cristalina de seus ensinamentos, a nos oferecer uma perspectiva de vida mais nobre, bela e digna, marcada pelos valores do bem e da virtude. Embora a maioria procure as igrejas, as religiões, os templos, leiam o Evangelho, encontram Jesus, mas continuam sedentos, né? É igual aquele que está lá bebendo uma água que parece que não vai saciar e não sacia, está lá, mas está bebendo suco, está bebendo refrigerante, embora a água esteja lá, mas ele acha que é aquela que é boa, né? E vai bebendo, até não aguentar mais, parecer um barril d'água, de líquido, né? E vai ver que não bebeu o líquido certo. Jesus estaria equivocado quando disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Seria o evangelho mais um poço de ilusão? Porque as pessoas falam,
Como que pode? Eu faço prece, eu vou à missa, eu vou às reuniões do centro, eu vou ao culto da minha igreja, mas não adianta. Eu vivo atormentado, eu não consigo ter paz na minha vida. Né? Como que eu faço? O que eu faço? Pois é, a gente tem as coisas, está diante de nós, mas dá um pouquinho de trabalho para poder sorver aquela água. A samaritana estava lá, tinha que baixar um balde e puxar, porque tinha água, mas estava lá embaixo, né? Seria, então, o evangelho, já que as pessoas vão às igrejas, vão aos templos, vão a todo lugar, seria o evangelho, então, mais um poço de ilusão que Jesus prometeu: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que as pessoas falam: eu vou a ele, eu oro para ele, eu rezo o tempo todo, eu faço novena, eu rezo Pai Nosso, rezo a Maria, eu rezo tudo, mas não consigo estar em paz. Será que então Jesus estava fazendo recomendações enganosas para cada um de nós, né? Não. O evangelho que Jesus nos propõe é apenas um manancial negligenciado e incompreendido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha só a recomendação. Tem uma coisa muito importante aqui a ser considerada. Aprendei comigo. Está achando que é só ir? É só ir lá, é só ir à missa, escutar o sermão do padre? É só vir ao centro, escutar a palestra? É só ler, estudar aqui, ler aqui? Não, não é só isso. E não foi isso que Jesus falou. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei, mas ele impõe uma condição. Não é só chegar, Jesus é lindo, é maravilhoso, né? Sim, claro que é. Perfeitamente. Absolutamente perfeito com relação à terra. Né? Porque perfeição absoluta a tudo, só Deus. É maravilhoso. Mas não é só ficar perto dele, assim como não é só ir ao consultório de um excelente médico, chegar lá, ficar sentado perto dele, como se ele fosse resolver o problema da pessoa só porque a pessoa foi lá, né? Ou então, levar aquela receita para casa e botar lá na mesa, mas não compra o remédio e nem toma, como se aquilo fosse resolver o problema. É mais ou menos isso que a gente faz com a mensagem de Jesus. Então aqui ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Aprendei comigo. Ele ensinou, ele passou de 30 anos a 33 ensinando. Então ele pede, ele alivia a dor, mas aprendei comigo. Então não é ele que vai fazer o trabalho de aliviar nossa dor. Somos nós que vamos aprender com ele como aliviar nossa dor e como impedir que outras dores aleatórias se cheguem a nós pelo mau uso do livre-arbítrio. Simples assim, né? Ainda continua, ó. Continua dizendo, ó. Aprendei comigo, mas não é aprendei qualquer coisa. Aprendei o quê comigo? Que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Olha o que está contido nisso aqui. Brando e humilde de coração. Isso é virtude, humildade, mansuetude, brandura. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra? Vou ter muitos bens? Não, vai reencarnar numa terra regenerada, numa terra onde o mal não impera. Foi essa a promessa do Cristo.
É exatamente o que está acontecendo. Nós estamos aí tendo uma oportunidade extraordinária de entender isso. Que precisamos fazer a nossa reforma moral. Porque intelectual a gente até está mandando bem, mas moral não está, né? Então não basta ficar orando, não basta ficar lá botando camiseta com nome, botar no carro, plaquinha para todo lado na casa, se ele não estiver em nosso coração e em nossa razão. Se a gente não tiver descido ele da cruz. Porque enquanto ele estiver preso naquela cruz, cheio de espinhos, sangrando, fora da nossa intimidade, nós não vamos realmente conseguir estar em paz. O alimento trancado na despensa é tão inútil quanto uma despensa vazia. A água na cisterna não sacia sede. Então a gente morre de sede do lado da cisterna, se não quiser puxar água. A gente morre de fome do lado de uma despensa cheia, se a gente não quiser tirar o alimento dali e elaborar esse alimento. Cozinhar esse alimento, trabalhar esse alimento para a gente se alimentar. Então a gente vai ficando nessa, é isso que acontece, a gente tem tudo. A lei de Deus está inscrita na nossa consciência e a gente não se dá o trabalho nem de procurar ouvi-la, que dirá ainda ter que buscar ainda, né, fora de nós, né? Um talento desprezado de nada vale para quem o tem. De nada vale. Aquele que tem aquela historinha que ele estava desesperado porque roubaram o ouro dele, porque ele com medo de ser roubado, a fortuna, ele vendeu tudo, trocou tudo em barras de ouro e enterrou. E todo dia ele ia para lá sentar lá, perto de onde ele enterrou as barras de ouro. Um dia o amiguinho do alheio descobriu que tanto ele fazia sentadinho em determinado lugar que não tinha nada para ele ver, cavou, encontrou ouro, roubou. Ele se desesperou, aí o outro amigo falou para ele, mas você está desesperado por quê? Aquilo adiantava para você para quê? Para nada, porque você não usava, né? Então é exatamente isso. Às vezes, a gente olha para dentro do nosso armário e vê uma porção de roupa pendurada lá, muita roupa pendurada, que não dá mais. O manequim é 42, para quem está usando 52, mas está lá pendurado. Ah, porque vai emagrecer. Não precisa esperar a próxima encarnação, não, porque você vai perder o corpo vai morrer, vai ficar magrinho, osso puro. Mas você também não vai precisar mais dessa roupa. Então, quando a gente fala que a gente não pode ser cabide de nada, da mesma maneira que não adianta ficar com aquele cabide, com aquela roupa pendurada que nunca vai ser usada por nós, e sim por alguém, se a gente doar, a gente também põe no nosso cabide os conhecimentos variados, sei de cor e salteada codificação de Kardec. Pergunta que... Estou falando eu não, porque eu não sei não. Mas tem gente que sabe o número tal, 10 vírgulas. Mas que ótimo, que bom estar estudando. Mas será que isso está na corrente do pensamento? Será que isso já está sendo digerido para ser transformado, para aquilo ali ser exteriorizado em forma de atitude, né, de ações? Se não, é cabide. É cabide, é igual aquela roupa que está lá pendurada. O conhecimento se torna uma roupa inútil pendurada. Assim como tudo, se a gente não fizer a nossa parte, né? Quando a gente diz ser cabide de conhecimento, é sempre aquela história da raposinha que eu conto, né? A raposa muito vaidosa, que tudo sabe, ela é a dona da verdade, ela reúne todos os conhecimentos e tal, e o coelho, tadinho, só sabia correr, ele apavorado, ela contando todas as vantagens, e ele falando que só sabia correr, ele perdeu todas as esperanças de se salvar, né? Aí ouvem os cães, né? Eles dois ouvem os cães se aproximando. O coelho fez o que ele sabia. O que ele sabia, o que ele praticava, que era a corrida. Ele correu. E a raposa ficou, vou me disfarçar, vou correr, vou subir na árvore, vou nadar.
Aí, enquanto ela ficava lá escolhendo qual sabedoria que ela ia aplicar, morreu, né? Então, isso acontece muito com a gente sabe tanto, mas na hora H não consegue aplicar, né, nas coisas que nós estamos precisando. Então, é talento desprezado, de nada vale para quem tem. São necessárias mudanças drásticas em nossa vida e nem sempre estamos dispostos a efetuar. Aliás, o que menos a gente quer fazer é esforço, né? Agora vem aí o fim do ano, né? Então tem, né, ou pelo menos não deveria ter aquelas festas grandes, né, de comemoração. Mas os votos de felicidade, saúde, isso, né, não estamos impedidos, né? E o que mais a gente vê as pessoas fazerem planos para o ano seguinte, que pediram saúde, só que não quer mudar nada da vida que levou até ali. Quer ficar igualzinho. Daqui a 10 anos ela quer estar com saúde. Mas ela quer estar com saúde cometendo todos os excessos que ela comete hoje. Ela vai estar com saúde daqui a 10 anos? Provavelmente não, né? Há uma grande possibilidade de estar doente. Se continuar mais 10 anos cometendo todos os excessos, o corpo não vai aguentar, né? Então a gente não gosta de fazer esforço. Nem para a parte física que a gente está vendo, que dirá para a parte moral que a gente não vê, né? Que a gente, se a gente vir, o que a gente faz? Rapidinho, tapa. Bota o pano em cima. Quero ver isso não, né? Não precisamos ser religiosos. Precisamos ser cristãos. Nem ostentar uma crença. Se fosse assim, os ateus estariam no inferno, todos eles, né? Mas sim vivenciar uma fé sincera. E para vivenciar uma fé sincera, fé não está ligada à religião. Fé está ligada a crer em alguma coisa, né? Tanto que quando a gente fala assim, eu tenho fé, mas cuidado, hein? O diabo também tem fé, né? Então, a gente sabe que, você sabe em que a gente está tendo fé, porque fé é acreditar em algo. Mas que algo é esse, né? Então, a fé em si, ela não está ligada a uma religião, né? Ela está ligada ao ser que precisa se agarrar em alguma coisa para que ele possa continuar dando certo ou não, né? Não se sabe, dependendo das escolhas que faz na vida dele. Mas, para vivenciar uma fé boa e sincera, não precisa ter uma religião. A gente precisa ter um sentimento de religiosidade, que é aquele sentimento que nos aproxima do Criador, né? Daquele que nos criou. E ele nos deu a vida, nos criou, preparou esse universo maravilhoso e a gente tem que dar conta, tem que fazer jus a ser chamado filho de Deus. Então, superar a nós mesmos, transformando o coração em templo eterno. O nosso templo é o nosso coração, nossa razão, né? Quando estamos encarnados aí, o templo é o corpo, é o templo da alma, mas é a nossa consciência, né? Isso que importa e é ela que a gente tem que ir e nela que a gente tem que estar, porque é ela que vai com a gente para o além. Precisamos tomar atitudes que nem sempre nos convém. Perdoar as ofensas, exercitando, né, a indulgência, superar ambições, procurando mais simplicidade, resumir, né? Eliminar o vício através da aquisição de virtudes, vício de toda ordem, vícios físicos, morais, todos eles. Combater impulsos agressivos através da brandura, do controle das próprias emoções, ajudar o semelhante, sendo fraterno, tendo um pouco de empatia, ver como dói, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente fala, gente, como que essa pessoa deve estar sofrendo? Porque é um processo de empatia, a gente tem que pensar, tem que ficar ali solidário com a dor do outro, procurando auxiliá-lo da maneira que a gente puder e também a nós, porque a gente aprende com tudo que está em torno de nós, né? Com a dor e com a alegria. Tudo isso implica estender a caçamba da vontade ao fundo do poço, girar a carretilha da ação para retirar a água e exercitar a iniciativa de sorvê-la. Se não tivermos dispostos a esse esforço, permaneceremos sedentos,
mesmo diante do abençoado poço que Jesus nos oferece. Não tem outra saída, né? Assim como a água não pula da cisterna para a gente, né? A comidinha não pula do prato para a nossa boca, também essas coisas não vão acontecer. Então a gente precisa buscar, as pessoas estão equivocadas, primeiro achando que felicidade, elas têm que estar felizes o tempo inteiro, como se fosse uma obrigação, né? Ser feliz é uma obrigação. A pobre namorada, não é? E o pobre namorado, pobre, a gente fala no sentido do não entendimento das leis do amor, né? Ah, não. Vai colocar no ombro da criatura a obrigatoriedade dele ou dela fazê-lo ou fazê-la feliz. Como se isso fosse uma tarefa de outra pessoa, não é? Então, não, a gente acha que tem que ser feliz o tempo todo, aquilo que me incomoda eu deixo de lado, aquela pessoa que me irrita eu largo para lá. Não é bem assim, não. Não é bem assim que as coisas são aconselhadas dentro da doutrina espírita. Aquele que está ao nosso lado, muitas vezes, como instrumento para nos forçar a fazer um exercício, às vezes, de paciência, de tolerância, ele não está ali por acaso, não. Ignorá-lo não é uma boa atitude. Não é? Porque nós não temos que ser felizes o tempo inteiro. Felicidade são momentos que a gente vai juntando. Né? A gente, durante o dia, tem momentos felizes, outros não. Mas nós temos que lidar com a dor, com o sofrimento, com a perda, com tudo. Porque isso tudo faz parte da vida. A samaritana não entendeu o alcance do que ouvia e pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir tirá-la daqui. Apesar de nos acharmos religiosos e cristãos, estudar e ler muito sobre os princípios que abraçamos, falta-nos fé e convicção. Estamos quase sempre atormentados pelos medos e pelas incertezas. Não estamos tirando os espíritas daqui não, tá? Estamos não. Falta ao religioso a convicção daquela religião que ele abraça muitas vezes. Né? Muitas vezes falta isso a ele. O sentimento de religiosidade está passando longe. É tanto medo, é tanta insegurança. A gente até já ouviu, né, algumas piadinhas a respeito, que não entende por que os espíritas que falam tanto na morte estão morrendo de medo de morrer. A gente já ouviu isso, não é? Por quê? Porque realmente está faltando alguma coisa. Não está faltando informação da doutrina espírita. Aquele que acha que nós estamos sofrendo porque o fulano, beltrano, ciclano está errando, esse não entendeu a doutrina espírita. Esse não entendeu. As pessoas estão no mundo, são instrumentos de Deus para as coisas acontecerem aqui, não que ele precise da gente, de forma nenhuma. Porque se ele precisasse de alguém nos fazer o mal, para que a gente possa resgatar o nosso passado de erro, aquela pessoa que vai nos fazer o mal não teria responsabilidade nisso, porque a gente está precisando disso. Não, mas Deus não precisa disso. A pessoa que nos faz aquele mal, ela está sendo instrumento com a negligência, com a imprudência, mas aquela situação ali, eu não estou passando porque aquela pessoa fez isso ou aquilo comigo. Como a morte, por exemplo, né, que está acontecendo, tantas mortes estão acontecendo aí, e as pessoas apavoradas, como se nunca morresse ninguém. Como se ninguém morresse no mundo, né? Estão nesse desespero agora, né, nesse medo, nesse pavor, e a gente fica batendo nessa tecla aqui. Façam a parte que lhes cabe, que está ao alcance de cada um.
Porque fazendo a nossa parte só vai acontecer o que tiver que acontecer. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Não é porque a gente não vai antes da hora, vai sim antes da hora, se a gente for negligente e imprudente. Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente não está sendo nem negligente nem imprudente. Se estivermos seguindo, né, sendo obedientes aos protocolos todos, né, não só dessa, como de todas as doenças, aquela pessoa que tem problema de açúcar, ela tem que obedecer ao protocolo de uma dieta, que ela não pode comer açúcar, que ela vai morrer, vai ficar doente, vai ficar cega, um monte de coisa. Então, são obediências às regras. Aquele que obedecer às regras todas, sejam quais forem, só vai acontecer com ele o que tiver que acontecer. É evidente que se eu for atravessar essa rua aqui, essa avenida, eu não olhar, não prestar atenção, eu estou sendo imprudente, negligente, um carro pode me atropelar e me matar e nem está na hora de eu morrer. Agora, se eu tomo meus cuidados todos, né? Eu tomo meus cuidados direitinho, estou olhando, estou tudo, estou caminhando ali pela avenida, na calçada direitinho, vem um doido, entre aspas, né? Sobe na calçada e me mata, é uma fatalidade, porque eu estava no meu caminho ali. Então, ele foi instrumento para que eu passasse daqui. Isso acontece com todas as situações, né? Tem que haver um motivo para a gente partir desta, segundo alguns, para melhor. E a gente sabe que não é sempre assim, né? Então, quase sempre nós estamos sendo atormentados pelos medos e pelas incertezas. Coisa que, se a gente estudar a doutrina espírita e entender, a gente não vai ter esses medos e nem as incertezas. Porque não é porque eu tenho fé que nada vai me acontecer. Claro que não, porque a fé que eu tenho é uma fé raciocinada, que eu aprendo na doutrina espírita. Se eu tiver que passar por isso, eu tenho fé que eu vou estar amparada. Mas a fé que eu tenho não vai me impedir de morrer desta ou daquela maneira, até porque eu já fiz a minha escolha de provas quando eu reencarnei, né? E nela está contido o gênero de morte que eu terei. Não a morte em si, mas o gênero, sim. Né? Então, a gente estudando e entendendo a doutrina, a gente não tem esses medos e não tem essas incertezas. Não basta apenas consumir obras para obter conhecimento e cultura. É necessário transformar os livros em suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. A gente sabe que nem tudo que a gente diz, a gente faz. Aqui, por exemplo, quem dera que eu pudesse executar todas as recomendações da doutrina. Eu sou um espírito inferior. Eu estou reencarnada num plano de provação e expiação, carregada ainda de inferioridades, imperfeições. A gente vai procurando melhorar. A gente vai procurando alcançar níveis melhores aí, evolutivos. Mas, não, se a gente esperar alguém que, no caso, domine o Evangelho de Jesus para poder falar aqui, não vai ter orador, porque nós estamos num plano de provação e expiação. Mas os espíritos sabem aquilo que a gente já pode não fazer e ainda faz, e aquilo que a gente já pode fazer, né? Direitinho. E a gente não está fazendo. Isso eles conhecem perfeitamente. Então, a gente não precisa ser perfeito, mas aquele mínimo a gente tem que entender que a gente tem que melhorar. Aquilo que a gente fala assim, não quero ouvir isso não. Deixa, tá bom o que eu estou fazendo. Essa pessoa já tem dúvida sobre o que ela está fazendo se é bom mesmo. Ela já tem, então é porque ela sabe que não é. Então é ficar errando mesmo erro, é estultice. O erro é natural, a gente aprende por erro e acerto, mas acontece que permanecer naquilo que a gente está vendo que está errado, aí não vale a pena. A gente está abdicando da maior conquista do ser humano, que é o raciocínio sem limite. Não adianta raciocinar que isso aqui está errado, você continua fazendo. O que adiantou pensar a respeito, né? Jogou fora a oportunidade. Somos os Damocles modernos, né?
O que pode nos tirar a paz? Damocles é um personagem, né, da mitologia, que ele era muito medroso, muito. Ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo que as coisas acontecessem com ele. Mas ele tinha muita vontade de ser rei. E como ele era um bom súdito, o rei deu de presente a ele um dia de rei. Aí botou cetro, deu cetro para ele, botou coroa na cabeça, trono, direito a banquete, tudo. E ele estava feliz da vida, né? Estava feliz da vida. Quando ele sentou no trono, que ele olhou para cima, ele viu uma espada segura por um fio de crina de cavalo. Pronto, acabou com a paz dele. Ele ficou em desespero. Ele não conseguiu aproveitar nada do que ele tinha adquirido. E se aquela crina arrebentasse, a espada caísse da cabeça dele? Então, são os medos, as incertezas e as inseguranças que nos impedem de viver o hoje, o único capaz de fazer alguma coisa por nós, porque o ontem já passou e o amanhã nem chegou. Né? Então, a gente perde valiosas oportunidades porque a gente tem medo e porque a gente tem incerteza. E a gente não precisa disso, porque somos filhos queridos do Pai, tem uma inteligência suprema no controle daquilo que eu não posso controlar. Então, por que tanto medo e tanta incerteza? O que pode nos tirar a paz? Vida difícil e agitada, provações morais e materiais, conflitos familiares, influências espirituais, problemas de saúde. Quem não tem isso aqui? Quem não tem deve ter uma vida muito chata. Né? Muito chata. Porque não tem nem o que fazer, o que pensar, com o que se preocupar, né? Tudo corre bem. Deus me livre disso aí. Não é de não ter isso, né? Mas tudo isso aqui faz a gente crescer, faz a gente evoluir, faz a gente aprender. É fundamental reconhecer a dor, a perda, a doença e a dificuldade como parte do processo de viver e conviver. Viver é facílimo. É só ter princípio vital correndo ali, organismo bom, produzindo princípio vital, beleza. Agora, conviver é o problema. Porque conviver você tem que dividir tudo. Um ideias, tudo. Conviver com quem te irrita, né? Eu recebi um quadrinho no Zap, eu falei assim, eu ali, ó, um gatinho se espremendo para entrar numa porta, aí está escrito isso embaixo, eu tentando entrar no céu depois de não amar os meus inimigos que me irritavam. Achei sensacional isso aí, querendo se espremer para entrar, né? Pois é. Então, a gente tem que aprender a conviver, porque são justamente aqueles que nos criticam que podem nos ensinar muito. Porque os amigos mesmo, assim, os de verdade, até apontam algumas coisas que têm certeza que são amigos e não vamos ficar de mal. Mas aqueles que não têm tanta certeza assim da nossa amizade, têm medo de falar e perder o amigo, né? Porque muitas vezes perde. Então, o inimigo já não é amigo mesmo, não está nem aí, ele fala mesmo. Então, aquilo que ele fala, muitas vezes, é o que a gente está precisando de ouvir. Só que a gente não quer, né? O nosso grande e difícil desafio é viver plenamente o momento presente. Saber que este exato instante contém todas as possibilidades de felicidade e paz e não perdê-lo por estarmos presos ao passado e antevendo o futuro que nos reserva. É aquela história, a gente tem medo de hoje, porque eu tenho que fazer isso amanhã. Deixa o amanhã, é amanhã. Nesse momento que a gente está passando, não dá para fazer plano nem para amanhã. Porque a gente pode sair daqui, constatar que está com Covid, passar mal, tem que ir para o hospital. Não pode seguir os planos que fez para amanhã. Tudo, não precisa do Covid, não. Qualquer coisa é assim. Você planeja para amanhã, aí você tem um AVC de noite, você tem um infarto, você tem leva um tombo, se machuca, qualquer coisa assim. Ninguém, o amanhã é o amanhã. Deixa para resolver amanhã aquilo que você não vai poder resolver hoje. Agora, se puder resolver hoje, não deixa para amanhã não, que o amanhã pode não chegar. Vamos resolver de uma vez. Então, hoje
É o tempo mais precioso que a gente tem. É o que está acontecendo agora. É agora que eu posso fazer algo por mim, né? O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Lá foram eles para o lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse, beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou, qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Não, disse o jovem. Então o mestre disse, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se lago. Este é o ensinamento maravilhoso que a gente está tendo nesse período aí que a gente está vivendo, né? Deixar de ser copo para ser lago. Na verdade, o que nos impede de viver em paz é o quê? Não é nem o que a gente acha, né? São as nossas inferioridades, os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja. Mas eu não tenho nada disso aqui. Tem gente que fala. Não, tem não. Fazer o quê, né? O que você vai dizer para a pessoa? Se ela nem sabe, né? Então, é exatamente por isso que está sofrendo. Porque quando a gente se reconhece dessa ou daquela maneira e a gente não gosta, a gente tenta mudar. Mas se a gente nem sabe que a gente é dessa ou daquela forma, como é que vai mudar? Não, né? Aquele que fala para você, se eu voltasse 50 anos atrás eu não mudaria nada na minha vida, ore por ele. Muita prece. Porque não entendeu nada. Se ele viveu 50 anos, ele não tem nada para mudar. Porque na Terra não tem ninguém tão iluminado assim no dia a dia, né? Claro que existem modelos de perfeição relativa para a gente seguir, né? Porque se a gente também só tivesse desgraça para olhar, né? Mas acontece que não é a maioria, né? Então, com certeza, a gente teria muita coisa para fazer diferente, para mudar, para melhorar, né? Tudo isso nos impede de tomar atitudes acertadas, de assumir responsabilidades, de reconhecer nossos erros, de aceitar os atos incoerentes que praticamos, reavaliar valores e sentimentos, e assim vai uma enorme lista. Aí, reclama de que não tem paz. Não adianta botar balãozinho branco, até estão fazendo uma campanha para soltar balão no lugar de fogos, pelo amor de Deus, não soltem balão, vai tudo para o mar, matar os bichos lá, os peixinhos, os animais, a poluição, né? Façam a prece sincera, de coração, uma prece, vibrações positivas, que cada vibração vai se tornar um balão de luz visto por quem? Por quem tem que ver mesmo isso. Que é Deus, que é Jesus, os bons espíritos. Né? Agora, poluir o planeta, né? Precisamos beber da água viva. Só ela limpará as nódoas que trazemos em nosso caráter. Precisamos ser cristãos conscientes. Aonde? Né? No templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Em qualquer situação. Tudo que a gente for fazer, se por um acaso a gente vai fazer algo que a gente, se tivesse alguém assistindo, a gente não faria, então não faça.
não faça, porque não é bom, né? Então, a gente deve fazer aquilo que a gente acha que as pessoas não vão... Eu não vou reprovar, as pessoas também não vão reprovar, porque é uma atitude normal da vida. Não é? O que a gente esconde, o que a gente não quer que ninguém veja, porque boa coisa não é, né? Senão, a gente não estaria fazendo. Né? Não estaria impedindo, né, alguém de estar ou querendo ficar só para isso ou para aquilo. Né? Aquele pai que vira para o filho e fala, filho, você não fuma, porque fumar faz mal à saúde. Mas ele se isola num cantinho para fumar, sem que ninguém veja. Tá certo isso? Não. Primeiro, porque ele sabe que está errado. E segundo, porque ele está fazendo uma coisa escondido, porque ele sabe que está errado. Porque se não tivesse errado, ia esconder de quem? Né? Então, as pessoas precisam ver que elas têm que ficar transparentes, realmente. Porque as coisas que a gente fica escondendo, isso nos tira a paz também. Não deixa que a gente vive de maneira leve, né? Não deixa a vida ser algo fluido, não. A gente fica ali, sabe, com aquela massa pesada, né? Não é ser diferente. Não é ser diferente. Ninguém precisa ser diferente. É ser igual aos outros, mas com atitudes diferentes. Por isso que a gente fala, não são as pessoas que são condenáveis. São algumas coisas que elas possam estar fazendo. Porque as pessoas também não têm que ser definidas por isto ou aquilo que estão fazendo. É uma atitude, não é tudo. Né? Mas a gente logo rotula a pessoa. Né? Não é mostrar que é bom. É provar a si próprio que se esforça para ser bom. Porque ser bom é dever de todos nós. Deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Fazem uma festa, um carnaval, quando alguém acha uma carteira e entrega, como se aquilo ali fosse uma coisa anormal. Não, aquilo ali é o normal. Aquilo ali é o certo. Errado é você ficar com aquilo que não te pertence. Mas, infelizmente, os nossos valores estão invertidos. As coisas estão invertidas. Tá uma coisa, tá difícil, né? Por isso é que a gente diz, é um momento extraordinário esse. Para que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, como o mestre ensinou. Porque não é só porque eu estou olhando que eu estou vendo. E não é só porque eu estou vendo que eu vou fazer ou deixar de fazer. Não, eu preciso querer. Eu preciso me envolver nas atitudes, né? Quando Jesus passava por Betânia, sempre visitava os irmãos Lázaro, Marta e Maria, seus amigos. Numa de suas visitas, Jesus conversava com seus discípulos. Maria conservava-se atenta, ouvindo embevecida. Marta, atarefada e nervosa, ia e vinha nas tarefas domésticas. Em dado momento, numa atitude indelicada, ela disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus respondeu delicadamente: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Maria estava bebendo da água viva, a qual saciaria sua sede de paz. Né? A gente fica imaginando, né? Imagina, né? Uma pessoa que tem a chance, né, de ter alguém na casa
que tenha um conhecimento a mais, um visitante, né? Que tenha um conhecimento a mais, que seja uma pessoa que tenha sabedoria, né? Conversando, e a gente largar essa oportunidade valiosa de conversar junto e de ouvir o que a pessoa tem a dizer, para ficar arrumando casa, lavando prato, varrendo chão, ou então se preocupando com outras coisas mais bobas ainda. Quer dizer, muitas vezes a gente não entende qual é a melhor parte e acaba escolhendo a pior parte, né? Aquela que realmente não vai nos acrescentar em nada. O Espiritismo nos faz beber desta água viva quando nos ensina uma fé raciocinada, mostrando a razão da dor e do sofrimento e a evolução através da reencarnação. Mostra um Deus justo e bom que, através da reencarnação, nos dá a oportunidade de reajustarmos-nos com a vida. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Então, nós que estamos passando por esses momentos tão difíceis, somos espíritos reencarnados, resgatando o nosso passado, vivenciando as escolhas que fizemos ao reencarnar. Portanto, ninguém tem culpa, e quando alguém, né, aos olhos do mundo tem culpa do sofrimento que eu estou passando, eu passaria esse sofrimento, ou daquela forma com outra pessoa, ou de outra forma, são instrumentos apenas. Vão responder por isso, vão responder não por isso exclusivamente, mas vão responder pela sua negligência, pela sua imprudência, pela sua imoralidade, pela sua inferioridade ainda, né? Que tanto que foi instrumento para o outro passar o problema que está passando. Então é assim que as coisas se encaixam. Ninguém é determinado a fazer o mal para ninguém para ele ter que resgatar o passado, mas ele é usado pelas negligências, imprudências, pela inferioridade que carrega. Então essa criatura não tem nem que ser alvo da nossa reprovação, do nosso ódio, não. Apenas da nossa compreensão. Somos espíritos reencarnados. Não estamos. O mundo é um poço de injustiça. O mundo todo é totalmente cheio de injustiça. É muito injusto. Mas não tem ninguém injustiçado nesse mundo, passando por nada. Senão seria a negação do Criador, a negação da justiça divina. Aí não dá para entender, não dá para conciliar Deus com o injustiçado. Dá para conciliar Deus e a injustiça? Dá. Porque a injustiça nos mundos de provação e expiação é exatamente a oportunidade que nós temos de expiar as nossas faltas. Então, nós não somos inocentes e nem vítimas. Nós somos o inocente de hoje, o culpado de ontem. Porque se eu não tenho responsabilidade direta pelo que está me acontecendo hoje, foi uma escolha que eu fiz. Essa responsabilidade eu adquiri lá em outra experiência na carne. Porque eu só mudei de personalidade, mas eu sou a mesma individualidade, eu sou o mesmo espírito. Sou eu que estou ali com nova oportunidade. Então a gente precisa compreender isso. Isso faz a gente viver em paz. Paz. Porque não está nos acontecendo nada que a gente não tem que passar. Isso é uma prova que realmente, se a gente fizer a nossa parte, o que vai nos acontecer é o que tem que acontecer. Foi uma escolha que nós fizemos. Jesus, encerrando o seu diálogo com a samaritana, disse: mulher, crede-me, virá a hora em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram.
né? Então, isso aí é tão claro para nós. Quer dizer, nós estamos nos aproximando aí, né, da comemoração do dia de Natal. É uma comemoração, a data que foi criada, porque Jesus não nasceu nessa época. Tem muitas evidências que diz que ele não nasceu no inverno, né, como lá seria inverno. É inverno. Então, mas não importa, é o sentimento, são as vibrações, é a união de pensamentos e de desejos. Corações do mundo inteiro tocados pela mensagem do Mestre nesse período. Isso que importa. É a gente começar a rever alguma coisa, pena que depois passa, né? Passou do Natal, depois tudo igual, né? Para quem não foi tocado, para quem Jesus não nasceu novamente, né? Então aí fica difícil a situação, né? Em espírito, é uma busca interior. Ouvi-lo na intimidade da consciência. Cultivar a reflexão, buscando meditar sobre nossa vida. O que somos, o que estamos fazendo na Terra, o que Deus espera de nós. Isso é muito importante. O que a gente está distribuindo? O que a gente está oferecendo? O que a gente está fazendo com tanto que a gente recebe? Com tanta coisa boa que a gente recebe, né? E a gratidão fica de lado. A gente acha que é uma responsabilidade que não é nossa, né? Que isso é uma obrigação celestial, né? Me dá coisas boas, né? Em verdade, adorar, em verdade, a adoração só tem valor se formos fiéis a ela. Não podemos ser bons eventualmente quando as circunstâncias sejam favoráveis. É necessário o testemunho da fé. Nós não precisamos de estar bem, de estar com saúde, de ter tudo que a gente deseja para estar em paz. A paz não está ligada a nada disso. A paz está ligada na maneira da gente ver as coisas. A maneira da gente encarar as situações que nós escolhemos para a nossa viagem na Terra, para a Terra. Então, a paz, a felicidade não está ligada à saúde, nada disso. Ela está ligada a um estado de compreensão da alma, a resiliência, a obediência, a resignação, ao entendimento dos objetivos a que se propõe a reencarnação, cujo único objetivo é fazer o bem. E nós sabemos disso. Então, aquele que pratica a caridade como entende Jesus, ele está em paz. Eu desejo muita paz para cada um, que o coração de cada um esteja em paz. Se não puderem estar juntos dos seus afetos e amores, mas não estarão juntos presencialmente, porque o coração não há distância que os separe, né? Para os nossos sentimentos, não há distância que os separe. Que tenham um ótimo Natal e muitas oportunidades para o ano que virá, né? Se não virá materialmente para nós todos, estaremos dando continuidade de outra forma à nossa vida, né? Mas, se Deus ainda nos conceder a oportunidade de estarmos nesse mundo ainda, que aproveitemos cada minuto, cada segundo, e nunca nos esqueçamos desse ano extraordinário que muitas pessoas estão querendo ver passar, porque ainda não entenderam o valor que ele teve e está tendo para cada um de nós. Muita paz para todos.